Apocalipse 13, quantos encontraram, digam graças a Deus. E eu fiquei sobre a areia do mar e vi uma besta surgindo do mar, tendo 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 coroas, e sobre as suas cabeças um nome blasfemo. E a besta que eu vi era semelhante ao leopardo, os seus pés eram como os pés de urso, a sua boca como boca de leão, e o dragão que lhe deu poder, e o seu trono grande autoridade. E vi de sua cabeça com que ferida para a morte, e a sua ferida mortal foi curada. E todo mundo se maravilhou com a besta. E eles adoraram o dragão, e deram poder à besta. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante a besta? Quem é capaz de guerrear contra ela? E foi dada a ela uma boca falando grandes coisas blasfêmias, e poder foi dado a ela para continuar por 42 meses, a saber, 3 anos e meio. E ela abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar o seu nome, e o seu tabernáculo, e os que habitam no céu. Foi permitido guerrear contra os santos e de vencê-los. E foi-lhe dado poder sobre todas as famílias, e línguas, e nações, e todos que habitam na terra adorarão, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, mortos desde a fundação do mundo. Se algum homem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Se algum homem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Tome sua assento. Ninguém em um tempo como esse, um dia como esse, sairia de sua casa para vir para uma igreja simplesmente porque não tem nada a fazer. A nossa alma anseia por Deus, nosso coração palpita pela presença de Deus, de fato, semelhantemente àquilo que disse o salmista. De fato, nós somos como a corça. Nossa alma, ela é sedenta de Deus. Ainda que estejamos longe, aparentemente, a nossa alma clama, a nossa alma pede. É impossível, uma vez que provamos do amor de Deus, ficarmos longe dele. A temática para essa noite seria o anticristo e o seu governo. Então eu precisaria de alguns dias, deveria transformar isso aqui em uma série, e de aproximadamente 4 domingos, falar do anticristo e do seu governo. Então seriam 2 domingos para nós falarmos do anticristo, e 2 domingos para falarmos acerca do seu governo. Mas eu vou tentar sintetizar aqui para você acerca desse governo que acontecerá em pouco tempo, em aproximadamente 30 minutos ou mais, aproximadamente 35 minutos. Eu quero falar sobre este governo que está profetizado, está dito pelos profetas na Bíblia Sagrada, direcionando ao tempo futuro, participando também de algumas dispensações que estão contidas na Bíblia Sagrada. A palavra anticristo, ou termo anticristo, significa contra Cristo, significa rival de Cristo, significa alguém que quer se pôr no local com a autoridade do próprio Cristo, ou substituir Cristo. Pode ser considerado como um tipo de anticristo. Qualquer um que se opõe a Cristo e supõe estar em seu lugar. O apóstolo Paulo, ele falou sobre o espírito de anticristo. Ele falou sobre o anticristo. E ele falou também daqueles que se fazem anticristo. Pastor, quem são aqueles que se fazem anticristo? Aqueles que se fazem anticristo não são simplesmente aqueles que se opõem contra Cristo. Os que se fazem anticristo são aqueles que conhecem os preceitos de Cristo, mas não praticam. Aqueles que conhecem o que é ser obediente a Cristo, porque conhecem a palavra de Cristo, mas não possuem a prática da palavra de Cristo. Então eu posso ser o anticristo
mesmo dizendo que sirvo a Cristo, quando digo com os meus lábios que sirvo a Cristo, mas com as minhas ações deixo de servir o Cristo que eu digo que sirvo. A gente precisa entender o que Paulo está dizendo, a profundidade daquilo que ele estava ensinando quando ele falava acerca daqueles que se fazem anticristo. Anticristo não é aquele que nunca ouviu a palavra de Cristo e por isso se opõe contra a igreja de Cristo. Anticristo são aqueles que conhecem a palavra, que sabem a veracidade que a palavra possui, e mesmo conhecendo o poder da palavra em sua veracidade, não conseguem praticar a palavra de Cristo, tornando então esse cidadão aquilo que a gente chama de anticristo. O que a Bíblia diz sobre o anticristo? No Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, a Bíblia descreve alguns aspectos de anticristo. Antes de analisarmos algumas dessas referências, é preciso considerar uma regra da hermenêutica, que é conhecida geralmente como profecia de dupla referência, onde uma profecia se cumpre em dois momentos distintos da história, como por exemplo, Daniel capítulo de número 7, a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 18, na expectativa da visão de Daniel, ele vê alguns animais, ele vê um leopardo, ele vê um urso, ele vê um leão, e ele vê um outro animal que ele não consegue descrever. São 4 animais, esses 4 animais representam 4 poderes. Entre esses 4 animais, o leopardo que corria muito rápido, galgava, alcançava lugares e suas potências, direcionando-se ao governo conhecido como governo de Alexandre o Grande, que em bem pouco tempo dominou o mundo. E a saber, para quem lê o capítulo de número 11 do livro de Daniel, o que parece é que Alexandre o Grande tinha uma espécie de principado que o acompanhava. Por isso ele conseguiu de forma tão ligeira alcançar o poder universal. Entretanto, com seus 33 anos, ele vem a falecer. Então, o seu reino fora dividido em 4 etapas. Dentre essas 4 etapas, a última etapa, nós temos um chifre pequeno de alguém muito poderoso, em que a teologia por muito tempo errou, considerando esse chifre pequeno como um governo do Antíoco Epifânio, que profanou o templo de Deus, sacrificando um porco no altar de Deus para o Deus Zeus. Isso ocorreu por volta do ano 167 a.C. Essa profecia é uma profecia dupla, porque essa profecia está ligada também ao Antíoco Epifânio, mas também o meu retorno foi embora ao Antíoco Epifânio, mas está ligado também ao anticristo. O anticristo que, por sua vez, existe um tempo determinado para a sua manifestação. E é sabido de todos nós que o que impede a manifestação plena do anticristo é a igreja em sintonia na terra. Enquanto a igreja estiver na terra, o anticristo estará impossibilitado de atuar, de operar como deveria operar. Para quem lê o Evangelho de Mateus, capítulo 24, o Evangelho de Lucas, capítulo 21, o Evangelho de Marcos, capítulo de número 13, você vai perceber que ele deixa muito claro a aplicação futura de uma profecia, que até então os judeus acreditavam que havia se cumprido. Exatamente a profecia do capítulo 7 de Daniel e a profecia do capítulo 11 também do livro de Daniel. O que a profecia está registrando é que de fato, a profecia está registrando é que de fato a totalidade em sua suma não fora cumprida ainda. Se você observar o Evangelho, ou o capítulo 20 de Daniel, o capítulo 11 de Daniel, a partir do verso 20, nós temos a descrição detalhada dos chifres. E aqui eu não posso tomar muito tempo. Nós temos aí a partir do verso de número 21, está escrito assim: e olhava, e eis que os chifres faziam guerra contra os santos e prevaleciam contra eles. Eis que veio o ancião de dias, fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino,
e disse assim: o quarto animal será o quarto reino da terra, a qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra e pisará os pés e fará em pedaços. Então 10 chifres está sintonizado a 10 poderes. 10 poderes está ligado a uma aliança em que o anticristo irá precisar para montar, para pôr em prática o seu governo, o seu poder, o seu domínio e por fim querer dominar em todo o globo terráqueo. Quando nós analisamos a Bíblia Sagrada, nós vamos observar dentro do corpo escatológico, o anticristo no sermão escatológico de Jesus, com base em Mateus capítulo número 24, nós vamos ver que Jesus primeiramente aplica, ele fala sobre o imperador Tito, do templo, a guerra, quando o templo é desfeito nos anos 70 a.C., que figura também, Tito figurava um tipo de anticristo. Tito figurava um tipo de anticristo, Herodes figurava um tipo de anticristo, Antipas figurava um tipo de anticristo, Nero figurava um tipo de anticristo, e nós, a igreja, foi rompendo todos esses, entre aspas, anticristos que apareceram para tentar acabar com a igreja, tentar perseguir a igreja. Se você analisar a epístola joanina, João capítulo de número 2, verso de número 22, o que está escrito acerca desse anticristo, o espírito de anticristo, que sempre esteve presente em pessoas, em sistemas e em governo. O espírito de anticristo sempre esteve localizado em pessoas, em governo e em sistemas. Quando nós analisamos dentro do campo religioso, alguém que fala sobre a religião, que prega sobre a religião, mas não vive o Cristo que ele prega, ele se faz um anticristo. Pessoas, reinos, como poderes, como homens, que desdenham do poder de Deus, que desdenham do Filho de Deus, de Cristo como o Salvador do mundo, ele se auto-identifica também como um anticristo. E também o sistema, o meio de trabalho de uma operação terrena, a fim de banir os princípios que estão escritos nas páginas seletivas da Bíblia Sagrada. Uma das ferramentas do anticristo é a mentira, como 1 João capítulo 2, 22. Está escrito que quem é mentiroso, senão aquele que nega Jesus como Cristo. É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. A expressão negar o Pai e o Filho, a gente cresceu aprendendo que era alguém que não conseguia professar, dizer que Jesus era Cristo. Mas na verdade essa expressão negar está ligada às suas ações, está ligada às atitudes. Então você pode ser um anticristo, mesmo ceando, mesmo cultuando, mesmo vindo para a igreja, mesmo celebrando. Você pode ser um anticristo, mesmo estando na casa, entre aspas, conhecida como casa de Deus, quando viram as costas para a falta de prática daquilo que a palavra de Deus me ensina. Se você observar também 1 João capítulo 4, nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Essa expressão confessar é crer e praticar aquilo que ele deixou. Não é simplesmente acreditar e não praticar aquilo que ele deixou. Essa expressão dentro do campo original da terminologia da palavra não é simplesmente acreditar, porque o diabo acredita que Cristo é Filho de Deus. Como por exemplo, quando Jesus entrou na embarcação, foi para a cidade de Gadara. Chegando na cidade de Gadara, veio um endemoniado, possesso de demônios, se curvou diante de Jesus, e a expressão que saiu da boca dos demônios foi: já vieste nos atormentar, ó Cristo, Filho do Deus vivo. Ou seja, os demônios reconhecendo a autoridade de Jesus como Filho de Deus, porém eles não aceitam a autoridade de Jesus, mesmo que reconhecem a autoridade de Jesus. Então o não praticante da palavra de Deus, ele se torna em um tipo de anticristo. Quando nós analisamos também as epístolas paulinas, Paulo ele vai descrever aos Tessalonicenses
detalhadamente sobre o momento em que o anticristo se manifestará. Se você analisar e quiser anotar em sua Bíblia para estudar em casa, está em 2 Tessalonicenses capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Paulo notifica: rogamos pela vida do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbe, quer por espírito, por palavra ou por epístola, como de vós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Diga apostasia. Preciso de você aqui, diga apostasia. E se manifeste o homem do pecado. Diga, se manifeste o homem do pecado. O filho da perdição. Diga, filho da perdição. E ele continua dizendo: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no trono de Deus, querendo ser Deus, parecendo Deus. Não vos lembrais que essas coisas vos dizia quando ainda estive convosco? Agora vós sabeis que detém, para que ao seu próprio tempo seja manifesto. O que ele está dizendo é que esse espírito de anticristo, ele não pode operar em sua totalidade, porque a igreja ainda é o contrapeso da balança. Então, se você puder, olhe para alguém com carinho, com cuidado, mantenha o som, Alex, não desce nem sobe. Olha para alguém e diga para ele: você é o contrapeso da balança. Diga para alguém: nós somos o contrapeso da balança. Na expressividade do capítulo 13 de Apocalipse, que a gente acabou de ler, o que o escritor está dizendo, João está dizendo acerca dessa besta. João está narrando a potência dessa besta chamada Anticristo. Quando nós lemos Daniel, capítulo de número 7, a partir do verso de número 1 ao verso de número 21, nós vamos perceber que Daniel está falando sobre 4 poderes ou 4 potências. Mas quando João vem falando acerca dos mesmos animais que Daniel tratou, João trata esses animais em um homem só, em uma pessoa só. Então é um animal que tem uma parte de leopardo, uma parte ele tem de leão, uma parte ele tem de, uma parte de leopardo, uma parte de leão, uma parte de dragão e outra parte de urso. Essa parte de dragão, que é a quarta parte, representa o poder espiritual que o anticristo receberá, como alguém que está ferido para morrer, mas receberá a cura, e será algo tão grande que todo mundo se dobrará reconhecendo o poder de sua autoridade. Então ele terá rapidez como leopardo, ele terá a força de um urso, e ele terá o domínio de um leão. É essa expressão, não é um bicho que vai emergir do mar. Quando nós falamos do mar, nós falamos de um pedaço maior da nossa geografia terráquea. É alguém que vai dominar uma expansão maior do que a besta que sairá da terra. Outro dia a gente fala sobre isso. Então ele será muito rápido, porque para ele será dado apenas 3 anos e meio para botar em prática com o teu poder tudo aquilo que ele tem trabalhado desde a fundação do mundo. Então, rápido como leopardo, forte como urso e com autoridade de leão, a sua perspicácia, a sua inteligência lhe fará trazer para você, para ele, 10 poderes. Entre esses poderes ele levantará o seu governo. Então ele vai trabalhar em pessoas, ele vai trabalhar em sistemas, ele vai trabalhar em modelos, ele vai trabalhar em formas. E pastor, qual é a linha em que ele vai utilizar? Eu não sei se você vai gostar daquilo que eu tenho para ensinar e para ministrar aqui, mas eu disse que eu só tenho 35 minutos, eu quero obedecer esse tempo. O anticristo, ele vai utilizar de um sistema para tentar dominar a terra, e ele dominará a terra. E segundo as escrituras sagradas, até por um determinado tempo, ele dominará sobre os santos. Isto refere-se também ao domínio sobre a igreja, assim como Herodes dominou sobre os judeus, assim como Nero dominou nos seus dias, assim como Constantino também dominou nos seus dias, assim como o Império Romano dominou nos seus dias. Também o anticristo, que será uma pessoa, dominará um governo e dominará também um sistema. Então olha para mim, é o capitalismo que encerra com o socialismo,
e que emenda dentro do comunismo. Quando eu leio a cartilha comunista, me chama a atenção, porque dentro de um cunho humano, da nossa interpretação, a cartilha humana, ela traz para a gente um nível extraordinário de conforto, aonde ele vai igualar, não vai ter posições de classe alta, classe média ou classe baixa. A proposta é boa. Então, ao decorrer do tempo, o sistema tem sofrido algumas evoluções. É o capitalismo abandonado pelo socialismo, aproximadamente na década de 18 para a década de 19, uma linha marxista, em que o plano raso da questão é um plano até bom, aonde normalizado estará todo o problema da terra. Não haverá problema econômico, não haverá problema no campo da saúde, dinheiro será injetado, classe baixa não vai existir, classe alta não vai existir, apenas uma classe, aonde o seu filho vai ter a oportunidade de estudar numa escola particular, aonde alguém vai ter a oportunidade de ter uma casa boa, aonde alguém vai ter a oportunidade de ter uma vida como nunca antes. Então o anticristo irá fazer aquilo que ninguém fez em toda a história da humanidade, desde o Gênesis até o Apocalipse. O anticristo fará o que ninguém fez, por isso ele será aplaudido, ele terá que pegar a plataforma terráquea. É uma grande crise, e o anticristo vai dar jeito na crise. O comunismo vai dizer, tem que ter um homem para liderar todo mundo, não precisa de ter muitas lideranças, apenas um homem, apenas uma forma de pensar, apenas um sistema, apenas um método. Vamos implantar este método, aonde um homem vai dominar, aonde um homem vai governar. Agora olha para mim, a proposta é boa, diga: a proposta é boa. Não, gente, eu preciso que você venha comigo e diga: a proposta é boa. Pastor, por que a proposta é boa? Porque você vai ter casa boa, você vai ter emprego bom, seu filho não vai dubiar entre uma escola pública e uma escola particular, não vai ter dubiação entre o hospital público e o hospital particular. A proposta é muito boa, ele vai acabar com a crise mundial, não vai haver mais o euro, não vai haver mais o dólar, não vai haver mais o real, apenas uma moeda dominará, uma moeda, um dominador, um sistema, uma linha de trabalho, uma linha de pensamento. É uma linha extraordinária, é a linha que nós como seres humanos queremos viver, aonde a taxa de mortalidade cai, a taxa de mortandade cai, aonde as taxas de vidas de pessoas morrendo em hospitais públicos irão ir a zero. A população, a sociedade irá gritar: esse é o cara, ele é bom. Porém, ele vai injetar valores e arrancar princípios. É aqui que está o erro, porque ele vai injetar conforto e vai arrancar princípio. Ele vai injetar prazeres, porque o que faz o homem se sentir bem, a princípio, são os prazeres realizados. E o comunismo, ele faz com que os nossos prazeres sejam realizados. Não, eu não estou falando de uma Cuba, eu não estou falando de uma Venezuela, e eu não estou falando da Argentina. Eu estou falando de um comunismo potencializado, que vai tirar o cara da lama e vai fazer ele ter uma vida boa, saudável, família boa, carro na garagem, tanque cheio, armário cheio, comida boa, picanha na mesa. Vai ser uma maravilha. Mas o que ele quer, na verdade, é injetar prazer e arrancar princípio, injetar prazer e arrancar princípio. Eu queria que a igreja tivesse ligada. Não precisa da glória, não precisa da aleluia, eu só preciso que você entenda o que eu venho ministrar aqui. A gente não precisa de mesa farta colocada por mãos de homens. Agora olha para cá, porque eu preciso ser pastor para essa igreja aqui. Quem bota comida na minha mesa não é PL nem PT. Eu leio a Bíblia Sagrada, e a minha Bíblia Sagrada, eu não sei se a sua diz isso, mas a minha Bíblia Sagrada diz assim: eu já fui novo e hoje eu sou velho, e eu nunca vi um justo nem sua descendência mendigar o pão. A gente não está à mercê da direita e nem da esquerda. Olha para cá, meu pastor, a gente não precisa de um homem para defender a igreja, porque quem morreu na cruz já defende perfeito.
homens. Nós não estamos guardados por sistema de homem. Nós somos a noiva do Senhor. Isso aqui era para te alegrar. É melhor do que a chave da vitória. É melhor do que o teu cativeiro ser virado. É melhor do que a proposta da bênção da porta de emprego. Eu estou falando de alguém que vai promover para você uma mansão celestial. Eu estou falando de alguém que vai promover para você um reino de paz. Eu estou falando de alguém que vai te arrancar do laço da morte, do laço do passarinheiro. Eu estou falando de alguém que vai te arrancar do lago de enxofre de fogo. Eu estou falando de alguém que vai te arrancar das cargas de Satanás. Eu estou falando de alguém que vai te apresentar as mansões celestiais. Eu estou falando de alguém que vai te apresentar as ruas de ouro. Eu estou falando de alguém cuja cidade, o jaspe, está estampado na parede, possui 12 portas e lá não tem sol, porque a tua proprietária reflete o sol da justiça. Eu não estou falando de uma mesa farta de emprego. Eu estou falando daquele que é, que era, que há de vir. Ele disse, Isaías gritou, antes de mim não houve, e após também não haverá, e não há quem faça que escape de minha mão, operando Deus. Ele ouve mais 5 minutos aqui, diga amém. Eu só estou pregando a Bíblia, somente a Bíblia, e eu fico com a Bíblia. Não vem com esse negócio, olha para mim aqui, não vem com esse negócio de bolsonarismo e nem de lulista, porque eu não tenho tempo para bolsonarista e não tenho tempo para lulista. Eu não estou aqui para defender nada. Vamos fazer o seguinte, apaga o cidadão, porque Bolsonaro representa o sistema e Lula também representa o sistema. Então olha para cá porque eu preciso pregar para você. Não vem com lulistas para o meu lado, não vem com pensamento bolsonarista, é porque ele é o cara discordo de muita coisa que faz. Mas todo homem que está no poder precisa seguir uma cartilha. Olha o que eu estou ensinando. Todo homem que está no poder precisa seguir uma cartilha. E não é sobre quem está na direita ou sobre quem está à esquerda. Apaga tudo que foi feito, porque de um lado um errou, do outro também errou. Pega a cartilha e vai ler. Quando eu pego a cartilha de esquerda, está escrito lá: pode ter relacionamento sexual com quantos homens e mulheres você quiser. Pode ter relação. E a igreja, eles se opuseram contra a igreja de Jesus. Eu preciso pregar aqui para você. Nem que essa igreja fique pela metade, que vai a metade embora. Mas eu preciso ser profeta aqui nessa casa. Eu sou sal, não sou insípido, eu tenho que temperar. Eu sou luz e preciso brilhar no meio das trevas. E olha para cá. Enquanto tem um bando de crente brigando com crente, um bando de pastor brigando com pastor, meu Deus do céu, eu não sei o que está acontecendo. Depois que eu me transformei em pastor, que Deus me fez ser pastor, eles passam perto da gente e não dão mais a paz do Senhor, não aperta a mão. E o povo precisa entender: a igreja não é de pastor, a igreja não é de pregador, a igreja permanece sendo de Jesus. Olha para cá, vai ficar brigando com a irmã que está do teu lado, vai ficar brigando com o irmão que está do teu lado, vai ficar fazendo biquinho, ou a gente vai dar a mão um para o outro e vamos partir para dentro do problema, para gritar que Cristo sara, cura, liberta e batiza com o Espírito Santo. Quem foi que disse que a igreja tem que ser aceita pelo mundo? Quem foi que disse que a gente tem que andar de mão dada pelo mundo? A minha Bíblia diz, eu não sei a sua, por causa do meu nome vão te perseguir, por causa do meu nome você será odiado, por causa do meu nome vou te lançar na prisão, por causa do meu nome vou te lançar na cadeia. Aí você está com medo de homem? Está escrito na minha Bíblia, também não sei se está escrito na sua. Você está temendo o homem? Não tema o homem, porque o homem só pode matar a carne, mas temei a Deus, porque pode matar a carne e lançar a alma no inferno, matar o corpo e me dar o prêmio de alcançar a salvação. E eu estou perto do Deus que eu creio e que tudo pode. Eu preciso pregar, eu preciso falar. Não dá pra gente não se posicionar. Eu não estou falando de política, eu estou falando de sistema. Não dá para a igreja não gritar, eu não concordo com isso. Porque está notificado na minha Bíblia, não sei se está na sua: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação do vosso entendimento, para que saibais qual é a boa, perfeita vontade agradável de Deus.
posso concordar com um aborto sendo normal. Não posso concordar. Não posso concordar com a falta de direito de expressão. E eu não estou falando que a igreja precisa de alguém que represente-a, porque quem vai para lá não precisa representar a igreja, precisa representar a Constituição. Alguém está aqui ou foi no Japão? Não preciso de ninguém para me representar em lugar nenhum. Eu só preciso de gente que tenha princípios. Alguém está aqui ou não? Alguém está aqui ou não? Alguém está aqui ou não? Eu acabei, eu disse que ia acabar rápido, 9h03, que bacana. Você vai para a pizzaria comer pizza com tudo isso que o pastor falou na tua mente. Abre a tua Bíblia em Hebreus aí, vamos para a Bíblia. Vamos para a quinta bereana, vamos embora. Hebreus, por favor. Abra comigo. Eu preciso despertar alguém. Eu preciso sacudir alguém. Eu preciso entregar a palavra de Deus para alguém. Quem ainda me ouve, diga amém. Quem ainda me ouve, diga eu vou ficar até o final. Acabou, ficou só meia dúzia que falou. Diga que eu vou ficar até o final. Preciso pregar a palavra de Deus. Preciso pregar a palavra de Deus. Encontrou Hebreus capítulo 1 aí? Encontrou, pastor? Hebreus capítulo 1, jovens, encontraram Hebreus capítulo 1. Eu encerro agora, Hebreus capítulo de número 1. Por que eu tenho que falar daquilo que eu creio? Por que eu tenho que me posicionar? Por que eu tenho que me posicionar? Eu preciso me posicionar por causa de Hebreus capítulo 1. Perdão, gente, Romanos capítulo 1. Vamos lá, rapidinho. Romanos capítulo 1. Oh, glória. Posso ler para você? Posso ler? A partir do verso de número 21. A mensagem de triunfo dessa noite seria: tudo vai mudar, tudo vai ficar bom. Seria a mensagem que ia fazer você sair aqui voando. Só que olha aqui, pastor. Não, para não, filho. Nós não precisamos de um avivamento de poder. Pega na mão, não fica na mão de ninguém, não. Olha para alguém e diga assim: nós não precisamos de um avivamento de poder. Diga: nós precisamos de um avivamento de consciência. Por que, pastor? Porque nós sabemos o que devemos fazer, só não fazemos. Acabou agora, né? Nós não manda poder. Pra quê? Porque eu quero rodar, eu quero marchar. Pra quê? Vai ficar gritando igual maluco na igreja? O que Deus quer derramar sobre nós é um avivamento de consciência. Eu preciso ser avivado em minhas convicções, daquilo que eu sei, daquilo que eu fui instruído, daquilo que eu aprendi, para não pecar mais contra Deus. Quando Jesus curou o coxo do tanque de Betesda, entrou no templo, Jesus disse para ele: agora o avivamento é de consciência, o avivamento de poder você recebeu na beirada do tanque. Agora o tempo é para avivamento de consciência. Vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O que ele está dizendo? Você já me conheceu na experiência do Espírito, agora pratique aquilo que eu te ensinei, através da consciência sadia que eu te dei pela palavra de Deus. Então vamos lá, respira fundo comigo aí, vai. Solta. Verso 21. Porque tendo conhecido Deus, não glorificaram a Deus, nem foram agradecidos, mas se tornaram vãs em suas imaginações. Em seu coração insensato obscureceu, profanando-se ou tornando-se sábios, tornando-se os sábios loucos. Mudaram a glória de Deus incorruptível por uma imagem feita à semelhança de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Portanto, Deus também os entregou às imundícias, por meio das luxúrias dos seus próprios corações, para desonrarem os seus próprios corpos. Diga: Deus os entregou. Diga: Deus os entregou. Olha aqui para o pastor, diga: Deus os entregou. Pode olhar para mim, diga: Deus os entregou. Pastor, Deus não abandona ninguém. Não, leia a Bíblia.
Pastor, Deus não vira as costas para ninguém. Não, leia a Bíblia. Deus está falando e você não está ouvindo. Deus está ensinando e você não está ouvindo. Deus está direcionando e você não está ouvindo. E está escrito: Deus o entregou. Sabe o que é Deus dizendo? Sabe o que Deus está dizendo, James? Cansei. Oi? Você está aqui ou não? Ah, você pensou que Deus era love you. Onde você foi que você aprendeu isso? Pastor, Deus é amor, mas o amor de Deus é com equidade. Deus endureceu o coração de Faraó pelas ações do próprio Faraó. Quando eu sei o que é a verdade e não pratico a verdade, Deus permite o meu coração endurecer por conta da não prática da verdade que eu conheço. É Deus dizendo: estou lavando a minha mão e já te ensinei, agora trilhar o caminho é com você. Qual é a mensagem de hoje, pastor? Tem 2 caminhos na sua frente. Escolhei agora o Deus a quem você vai servir. Vou continuar, hein? Olha aqui comigo. Verso 24. Porque Deus os entregou. Verso 26. Só estou narrando a Bíblia, para você não ficar com raiva do pastor. Se ficar também, não posso fazer nada. Verso 26. Por esta causa Deus os entregou. Verso 24, portanto Deus os entregou. Verso 23, por esta causa Deus os entregou. Olha Deus aí virando as costas para o povo. Verso 27, e semelhantemente também homens deixaram o uso natural da mulher, se inflamaram em sua luxúria uns para com os outros, homem com homem, praticando o que é indecente, recebendo em si a mesma recompensa adequada do seu erro. Sabe o que está dizendo aqui? A grande verdade do momento que a gente vive: você tem liberdade para praticar aquilo que você quiser, só que você não pode entrar dessa porta para fora e me obrigar a aceitar as suas práticas. Pratica onde quiser, mas aqui dentro não. A gente tem que estar de braços abertos para aceitar tudo e todos. A igreja não pode virar as costas para quem está em pecado. A igreja não pode virar as costas para quem pecou, para quem errou, porque nós somos cristãos. E Jesus, uma certa feita, falou: eu não vim para quem está são, eu vim para quem está doente, eu vim para quem está caído, eu vim para quem está enfermo. Jesus vem para esses. Jesus vem para a gente que entrou aqui quebrado. Pastor, eu entrei aqui quebrado, entrei aqui só o caco, entrei aqui no chão, mas eu estou disposto a levantar a minha cabeça, mudar a minha história e seguir o meu rumo. Aí o Pai Celestial vai estender a mão para você e vai dizer: agora pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Pastor, mas se me acusar, Paulo também disse: a cédula que te condenava, ele cravou sobre a cruz, você não deve mais nada. A igreja não é juiz, a igreja tem que estar de braços abertos para o pecador, mas gritando não para o pecado. Alguém está aqui ou não está? De braços abertos para o pecador, mas gritando não para o pecado. Deixa eu continuar, porque eu já passei 6 minutos. Estando cheios, verso 29, de toda injustiça, fornicação, maldade, cobiça, cheio de inveja, assassinato, contenda, engano, malignidade, murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Deus, perversos, orgulhosos, no meu texto, fanfarrões, inventores de coisas más, desobedientes de pais e de mães, sem entendimento, infiéis nos pactos, sem afeição naturais, implacáveis, sem piedade. Verso 32, eu encerro, sem marchar e sem rodar. Verso 32, os quais, conhecendo o julgamento de Deus, que os que cometem tais coisas são dignos de morte. Não somente os que fazem, é aqui que eu quero parar, mas também os que consentem nos que fazem. Ah, eu não faço, mas não é comigo, não estou nem aí. Oi? Fica de pé, acabei. Alguém está aí ou não? É tempo da igreja se posicionar. Mas é tempo da igreja se posicionar não como um partido, mas como um reino. Amém ou não amém? Ah, eu vou repetir.
noite é tempo da igreja se posicionar não como um partido, mas como um reino. Fale para alguém e diga: nós somos um reino, nós não somos um partido. Aleluia! 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 Quando a igreja entender, pastores, quando a igreja entender, jovens, que ele não é um partido, que é um reino, escrito está: as portas do inferno não prevalecerão. Olha pra cá. Está na hora da gente parar de estar no meio de quatro paredes e ir pra rua, ir para as praças, proclamar Cristo. Olha pra mim, porque você é bravo para ir pra internet para falar de Lula, para falar de Bolsonaro, mas você não tem coragem de falar de Jesus. Partidarista, eu vou para lá para dizer que Jesus ainda sara, que Jesus ainda cura, que Jesus ainda liberta. Eu faço parte de um reino que é poderoso, eu faço parte de um reino que está estabelecido nessa terra. Nós fazemos parte de um reino poderoso. Cristo venceu Herodes, Cristo venceu Nero, Cristo venceu Pilatos, Cristo venceu Constantino, Cristo venceu o sistema e Cristo vencerá. Vou melhorar isso aqui. Cristo venceu Herodes, Cristo venceu Pilatos, Cristo venceu Nero, Cristo venceu Domiciano, Cristo venceu Constantino, Cristo venceu o sistema. Cristo vencerá, ou já venceu o anticristo. Quando o anticristo se levantar com 10 chifres e suas potências e dominar todo mundo, ele entrará em Israel, sentará no trono de Deus e se autoproclamará Deus. Israel se levantará e dirá para o anticristo: besta, você não é Deus. Os 3 anos e meio da besta vai haver se passado. As nações se levantarão contra Israel. Um lago de sangue acontecerá naqueles dias. Quando Israel estiver encurralado, descerá o Senhor dos céus, pisará o monte da oliveira. O monte da oliveira se inclinará. Ele com a tua cruz e poder dominará sobre povos, sobre tribos e sobre nações. É o teu Jesus, é o teu Cristo, é o teu Senhor, é o teu Jesus, é o teu Cristo, é o teu Senhor. A terra está dividida em 7 dispensações. A terra, pega ali, a terra está dividida em 7 dispensações. Inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. Deus entregou a terra no governo dos monarcas. Os monarcas não deram jeito. Deus entregou os governos na terra na mão dos patriarcas. Os patriarcas não deram jeito. Deus entregou a terra no governo dos juízes. Os juízes não deram jeito. Deus entregou a terra no governo dos presidentes. Os presidentes não deram jeito. Deus entregou a terra até na mão, está entregue aqui, até na mão do anticristo. O anticristo não deu jeito. Aí no milênio, Cristo vai dizer: vou mostrar para o sistema como é que faz. Vou mostrar para o presidente como é que faz. Vou mostrar para o patriarca como é que faz. Vou mostrar para o monarca como é que faz. Vou mostrar para o sistema como é que faz. Aí vem Cristo. Com quem? Cristo não vem sozinho para dominar no milênio. Cristo vem com a sua noiva do teu lado, adornada e tomada na tua. Levanta a mão e diga: eu vou fazer parte desse governo. Levanta a mão e diga: eu vou fazer parte desse governo. Levanta a mão e diga: eu vou fazer parte desse governo. Escute, o governo do anticristo será o segundo maior governo a nível de conforto, mas o primeiro maior governo sempre será o de Cristo, porque o anticristo vai arrancar os princípios e estabelecer conforto. Jesus vem estabelecer princípio e trazer equilíbrio. Nós reinaremos nessa terra e vi a nova Jerusalém, que do céu descia de Deus. Eles diziam: e ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima.
Os seus hormônios vão embora. A riqueza passa, mas a sua alma é eterna. Moço, a tua alma é eterna. E o diabo está numa jogatina para te promover coisas para arrancar a tua alma. Mas eu quero profetizar com uma geração doida por Jesus. Quem está vindo para a gente? Que uma geração doida por Jesus está levantando-se aí por ele. Vai dizer, eu perco a minha alma, mas eu perco a minha vida, mas eu não negocio a minha alma. Olha para alguém e diga, eu perco a minha vida, mas eu não negocio a minha alma. Pastor, e se a igreja for perseguida? Olha para mim aqui, tomara. Olha para alguém e diga, tomara. Isso vai acontecer. Porque a gente está para viver o maior dos avivamentos da história. Só que a gente não vai viver o maior avivamento de toda a história no melhor momento das nossas vidas. Porque a sua melhor versão é revelada no seu pior momento. Eu vou repetir. A sua melhor versão é revelada no seu pior momento. Tem uma palavra de vida para alguém que está vivendo o pior momento da vida. Assim diz o Senhor: o pior momento da tua vida vai revelar a tua melhor versão diante de Deus. E quem é a minha melhor versão? A essência que Deus criou em mim. Aleluia. Quando é que a igreja vai receber esse avivamento? Quando acontecer o pior momento da igreja em perseguição, vai ter um grupo chamado remanescente. Preciso acabar isso aqui. Aí eu quero ver pregador que cobra 4.000 continuar pregando. Aí eu quero ver pregador que canta aí, que canta cobrando 4, 5 mil, continuar cantando. Só vai sair um doido, os malucos, pela rua dizendo um dos tais. Porque todo vai dizer, eu sou um dos tais. O que vai vir? É mole, virou moda. Todo mundo é gospel, todo mundo canta. Louvar é bacana, tá na igreja é maneiro. Sai no dia do domingo e tá aqui é maneiro. Agora eu quero ver quando alguém botar o facão no pescoço do teu filho, olhar dentro do teu olho e dizer assim, mato agora, ou você vai negar a fé. O pastor não te dá a paz do Senhor, você já fica de bico. Imagina se colocar a espada no pescoço do teu filho. A irmã não fala com você, você já quer sumir, desaparecer. Imagina se tirar o teu conforto e arrumar a tua casa. Se quiserem bater o teu pai e a tua mãe, aí você vai dizer, já é, tô mudando de lado, vou pro bonde de lá. Mas quem está em Cristo diz, pode meter a espada no pescoço, porque antes do corpo cair no chão, a alma já entrou no céu e eu estou morando com Cristo na eternidade. Não é tempo de bico, não é tempo de contenda, não é tempo de guerra, não é tempo de fofoca, não é tempo de crise, não é tempo de marrentice, não é tempo de orgulho, não é tempo de prepotência, não é tempo de nariz em pé, não é tempo de mostrar que sabe mais, que tem mais, não é tempo de estar batendo cabeça, não é tempo da igreja assembleia estar brigando com a presbiteriana com a batista com a renovada. É tempo da gente botar a mão no lado e dizer, vamos trabalhar enquanto é dia, bora pra praça, bora pro hospital, bora trabalhar, vamos propagar na manhã. Alguém está aqui? Eu poderia pregar uma mensagem triunfalista. Olha pra mim, eu sei o caminho, querido, de tocar no seu emocional e fazer você chorar igual um bebê. Poderia achar isso. De manobra de massa, eu entendo porque estou, mas nunca vou subir um altar para trabalhar isso, porque eu estou trabalhando com a noiva do Cordeiro. Para que é essa mensagem? Para você que está afastado voltar para o altar sem sentimentalismo. Para você que está afastado entender que não existe outro lugar senão a presença de Deus. Para você gritar igual Pedro, para quem iremos nós se só tu tem palavras de vida eterna? Não é para vir com essa gigante no peito não, de super-homem, de super-mulher não. É para a gente chegar aqui acabado mesmo, ruído, dizendo, oh Deus, se não for o Senhor, se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado. Ora, digo a Israel, o nosso adversário nos teria engolido vivo, mas o laço do passarinheiro se quebrou e nós escapamos. Pastor, eu quero fazer a minha decisão por Jesus agora. Eu te convido a sair do teu
uma decisão nesse momento. Mas é o momento que Deus quer isso, meu Deus. Quero que alguém dê um abraço nesse soldado que está aqui. O único que tem poder de convencer o homem do juízo, do pecado e da morte é o Espírito Santo. Igreja cheia não quer dizer que Jesus está nela, mas quando tem almas no altar, representa a atividade da palavra de Deus e do Espírito Santo. Eu quero a segunda alma aqui para Jesus, sem emocionalismo, sem sensacionalismo, sem nada disso. Eu vou orar por ele, mas eu oro pela segunda alma. Pastor, eu preciso me reconciliar. Sai fora do teu lugar e vem para cá. Estenda as suas mãos. Pode cantar, pastor. Um refrão para a gente encerrar. Esse moço está voltando para sua casa. E há uma decisão que vem da sua alma. Salvação chegou na casa dele. O Espírito está com ele. Eu tenho certeza que será um ministro da tua palavra. Alguém que o Senhor vai levantar nessa geração com poder. Elias não vai voltar. Queria que você botasse a mão no seu coração. Onde você estiver, põe a mão no seu coração. Eu quero terminar orando, a pastora pode cantar. Senhor, Elias não vai voltar aqui. Os profetas não irão voltar. O Senhor está contando conosco. O Senhor está contando com um povo que se dispõe a fazer a tua vontade, a tua obra. Sem religiosidade, sem mecanismo, mas com fé no seu altar, entendendo que a mão do Senhor está sobre nós. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Perdoe os nossos pecados e sara a nossa terra. Perdoa as nossas falhas, ó Pai, porque somos pequenos, somos falhos, a cada dia temos errado diante de Ti. Aquele que diz que não comete pecado, esse já perto, ó Deus. Mas sara a nossa alma, sara a nossa oração, sara a Tua igreja, Pai. Que a igreja venha ser igreja, que o Teu Espírito volte em teu lugar. Nós não queremos ser maldiceia, é que o Teu Senhor está na porta batendo, e a gente não tem falta de absolutamente nada. Nós queremos ser como a igreja primitiva, tomada pelo Teu Espírito, tomada pela Tua glória, tomada pelo Teu poder. Olha a mão no seu coração, aonde você estiver. Enquanto pela quinta vez a trombeta tocar, a porta do inferno então se abrirá. O mal será liberto para atormentar aqueles que não foram fiéis a Jeová. Os homens vão querer a morte sem treinar, e certamente eles não fugirão. Desesperadamente não lhe dá perdão. Durante 5 meses assim ficarão. E quando pela sexta vez a trombeta Que a tocar, Tua fé seja descida, que a fé da chorar volte para a Tua alma, que a vontade de ter comunhão com o Espírito Santo venha dentro da Tua alma. Que eu acordar pela manhã, o primeiro a receber um bom dia seja o Espírito Santo. Que eu dormir à noite, o primeiro a receber uma boa noite seja o Espírito Santo. Que venha ter um lugar que o nosso coração venha ser como nele. Que venhamos ser morada no Altíssimo, casa do Senhor. Que venhamos reivindicar os nossos prazeres, da nossa vontade, para nos entregar no altar para Deus. Que venhamos abrir o nosso coração e entender, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. não quero parar que eu quero estar com Deus. Eu vou me preparar, aqui não vou ficar, não quero estar aqui quando a promessa tocar. Não quero estar aqui, eu quero estar com Deus. Eu vou me preparar, aqui não vou ficar, eu quero estar além de tudo. Bem calmo. Que o
Espírito Santo cause nojo dos nossos pecados em nós. Que haja náuseas dos nossos pecados. Chega de mão levantada aqui de pecado lá fora. Chega de marcha aqui. Para que marchar? Para que rodar? Para que botar gravata? Para que botar blusa bonita? Para que botar roupa bonita? Para que sentar no jovem? Para que sentar nas irmãs? Para que botar a Bíblia debaixo do braço? Se a prática do pecado despertou prazer em você, mais do que prazer em Deus, que a partir de hoje o prazer de servir a Deus tem incendiar a tua alma, o teu coração, que venhamos repugnar o pecado e amar o pecador. Eu oro para a gente encerrar. Que haja em nós o sentimento de nos santificarmos diante de Deus. Eu não tenho como fugir da palavra que Deus brotou no meu coração. E quando eu prego, não prego para bater, eu bato mais do que bato, eu apanho mais do que bato. É Deus gritando na minha alma, eu quero mais de você. É Deus dizendo para a juventude, eu quero mais de você. Pregador não prega para quem ouve, ele recebe a palavra antes de pregar, então ele apanha primeiro. É Deus dizendo para mim, eu quero você na minha posição. Eu procuro verdadeiros adoradores que me adoram em espírito e em verdade. Quantos estão dispostos a se entregar para ele aqui, sem religiosidade, irmão? Obrigado, não. Acontece só quando eu ouvi. Tá? Olha pra cá. Você que veio visitar a gente, eu só não vou te pedir desculpa porque a palavra. Tá bonito, Vitor? Fez a barba? Não posso pedir desculpa, eu ministrei a palavra. Perto da